Saudações, meus queridos, boa noite e sejam bem-vindos a mais um Evangelho. Dando sequência aos estudos, o Evangelho segundo Marcos, no livro Evangelho por Emmanuel, a partir da página 63. A mensagem chamada Semeadura, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35. Nessa primeira parte, fala da parábola do grão de mostarda. Então, saudações aos queridos que eu estou vendo aqui, Saba, Aide, Ivana, Tereza, Ângela, Kátia, os que eu estou vendo na minha tela. Essa mensagem, ela fala que a semeadura do bem ou do mal é uma escolha nossa. Mas, uma vez escolhido, vai se desenvolver, vai crescer, vai multiplicar. O versículo diz assim: mas, tendo sido semeado, o grão de mostarda cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, tá? A ideia de algo bem pequeno, que começa miudinho, mas se desenvolve, se torna grande. Um toque de humildade, um toque de esperança, um toque de disciplina e de plantio. Pois bem, esse primeiro parágrafo, ele convida que a gente precisa examinar nossa contribuição pessoal nas circunstâncias da vida, bem ou mal. E aí ele conclui: é da lei que toda semeadura se desenvolva. Então, Ângela, nós temos aqui uma lei espiritual menor, que é a lei, que eu botei assim, a lei da multiplicação, ou lei do grão de mostarda, ou lei da semeadura. É da lei que a planta cresça, que o grão desenvolva, tá? Então, ele continua assim: o bem semeia a vida, o mal a morte. O bem é o movimento evolutivo, o mal é a estagnação. Então, ele vai fazer um diagnóstico da nossa situação aqui dos terráqueos, da crosta, são os crustáceos. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações de milênios. Ou seja, muita gente estagnada, Kátia. Muita gente paralisada num círculo vicioso. Por que ele vai explicar? Ele diz assim: a semeadura condicionou-se à chamada morte no pecado. E a sua vida atual, ao mesmo tempo que resgata débitos escabrosos, cai de novo numa sementeira indesejável. É como se a gente estivesse pagando e tornando a tomar empréstimo, ou nos comprometendo mais. Esse é o círculo vicioso, tá? Essas são as recapitulações. Então a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário. E a proposta é justamente plantar o bem, semear o grãozinho do bem, tá? Somos então, eu não entendi não, viu, Alberto? Acho que digitou errado aí, por favor, repita.
Então, somente o bem é o que nos vai levar à libertação, tá? E ele conclui aqui o seguinte: olha, cuidado, porque bem ou mal, tendo sido semeado, crescerão, de acordo com a lei espiritual, que é a lei da multiplicação, que faz aquilo que a gente semeia menos, pequeno, e mantém aquilo cresce. E com muitas outras parábolas, falava Jesus conforme podiam ouvir, tá? Então, essa mensagem aqui, não tiranizes, é a mensagem do livro Pão Nosso, 143, e que consta no Evangelho de Kardec, no capítulo 24, que fala da candeia sobre o alqueire. A necessidade que nós temos de adequar a fala à capacidade mental de quem escuta, pessoa ou grupo, tá? Então, não tiranizar seria não violentar a consciência de ninguém com uma luz que poderia ofuscar. Isso se a gente tiver luz para dar, né? Aqui Emmanuel nos apresenta os tiranos doutrinários. Algum de vocês já viu um tirano doutrinário? Eu já. Eu conheci um homem que tinha assim, ele tinha um chicote, chamava Kardec. O chicote dele tinha um porrete, não é que era o obsessão, e o discurso era absolutamente rigoroso, assim, ameaçador, era aquele discurso agressivo. E eu olhava para aquilo, se eu tivesse chegando no centro agora, eu não ia querer ser espírita mais nunca. Desse jeito, não, tá? E aí, hoje a gente está com essa mensagem em mãos do livro Pão Nosso, falando que há pregadores rigorosos, sim, que usam o rigor, tá? Provocando discussões, ofendendo, ameaçando. Para que isso? Tá? Aí Emmanuel diz assim, olha, contudo, ele sempre faz assim a conjunção adversativa. Contudo, vírgula, se o discípulo permanece sintonizado com Cristo, é uma atitude que precisa corrigir isso, porque Jesus falava segundo o que podiam compreender. Então Jesus tinha o cuidado, ele respeitava o grau de consciência, tá? Kardec diz que a humanidade passa também, a sociedade passa por fases. A infância, a juventude, a maturidade, que não há nada encoberto que não venha se revelar, nada oculto que não vai ser manifesto, mas na hora certa. Tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, assim também é o tempo do despertar de cada um, sabe? Então, não tiranize seria não violente ninguém, com verdades, tá? Jesus contou parábolas, contos simples, e aí conclui: se já está a serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Palestrante pode ser bom, mas se ele não for amoroso, cuidadoso, e não falar com o coração, ele não vai ajudar muito as pessoas. Bom, o tema do evangelho de hoje é assim: somos legião. Nós somos a legião. Isso é porque agora vem um episódio do obsidiado gadareno, quando Jesus atravessa o rio e entra em outro país, outra província, e lá existia um homem que era possuído por entidades, muito agressivo, né, Gabriel? Jesus era amor,
Ele não era um tirano doutrinário, não usava o chicote para machucar, condenar. Ele que tinha uma pureza. E aí ele chegou, e esse homem endemoniado, ele vivia nos túmulos, ninguém o segurava. Homens, ninguém conseguia prender. Quando ele era acorrentado, ele arrebentava as correntes e saía, e vivia se ferindo com pedras. Então Jesus, ao aproximar dele, ele pergunta: o que é que há entre mim e ti, Senhor Jesus? Vieste me atormentar? E Jesus usou o carinho com ele, perguntou: qual é o teu nome? Ele falou: meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo, sai, espíritos imundos, afasta desse jovem. E eles então falaram assim: deixa a gente entrar nesses 2.000 porcos que estão aqui. Aí Jesus falou: vai. Então eles foram, de alguma forma, passaram para os porcos, assustaram os porcos que correram e se precipitaram no mar. Um prejuízo aí, 2.000 porcos caíram no precipício no mar, num episódio. E aí os cuidadores assustados correram para a cidade, dando a notícia, eles vieram conversar com Jesus, e quando souberam do acidente com os porcos, eles pediam para Jesus: oh, vai embora daqui, né? Saia, por favor. E o homem pediu: olha, deixa eu lhe seguir. Ele falou: não, senhor, volta para sua casa, se apresente lá aos seus e mostra o quanto bem Deus lhe fez. E Jesus, então, ele volta, torna a atravessar o rio para encontrar Jairo, que era o chefe da sinagoga, rogando por sua filha que estava quase morta. É outro episódio. E no meio do caminho, a hemorroíça toca seu manto e é curada. Esse capítulo 5 de Marcos é bem interessante, porque trata desses 3 episódios: o obsidiado de Gadarena, a cura da filha de Jairo e a cura da hemorroíça. Mas, sobre o Legião, Caminho, Verdade e Vida traz um livro chamado Legião do Mal. A sua mensagem 144, quando Jesus pergunta: qual o teu nome? E ele lhe diz: Legião, meu nome, porque somos muitos. Às vezes chega uma pessoa tão perturbada no espaço de tratamento, no centro espírita, que a gente olha assim e fala: esse aí é legião, porque são muitos, viu? Na hora da desobsessão, vários médios incorporam de vez e começa a cair médium e legião. A obsessão quase coletiva, sabe? Mas Emmanuel toma aqui o ângulo psicológico, Ângela. A legião do mal, ele fala que é a maioria comparada com o bem, tá? Então são notícias bem assim. Será que nós não fazemos parte da legião, sintonizados mais com a onda do mal do que com a do bem? Vamos ver, né? Então, já contei a história. Jesus aproxima, pergunta o nome, ele diz que se chama Legião, e Emmanuel fala do símbolo imortal do ensino. A legião representa a maioria, porque ele diz assim: de um lado estava Jesus, só um, do outro estava o homem e uma legião de espíritos. Isso retratando a condição da Terra daquela época e menos um pouco de hoje ainda. O mal e o bem ainda se encontram. E o mal é mais ousado, ele ainda prevalece. Então,
A maioria esmagadora que personificava a massa das intenções inferiores e criminosas. Por muito tempo ainda o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal. Os próximos milênios, não, milênios é muito, os próximos decênios, nós vamos alcançar o empate. É a fase da transição, viu, Aide? O empate do bem e do mal, assim. Mas ainda vamos conviver com o mal por um tempo razoável. Não me surpreenda se forem 500 anos ou 700, eu acho que é por aí, viu? A transição. Emmanuel conclui: se te encontras, olha o estilo de Emmanuel sempre. Se te encontras, pois, a serviço de Cristo, lembra-te de perseverar no bem, convicto que de um mal se faz sentir em derredor, prudentes como as serpentes e mansos como as pombas, a maneira de legião ameaçadora, exigindo serenidade e confiança, mas com trabalho e vigilância até a vitória final, sem ingenuidade, porque o mal ainda faz parte. No mesmo versículo, agora em outro livro, né, que é a Palavra de Vida Eterna, 167, a mensagem Legião, ele traz uma notícia: nós fazemos parte do Somos Muitos, viu? Nós também contribuímos com essa legião quando não nos posicionamos em favor do bem, tá? Estamos sintonizados com legião. Legião é meu nome, somos muitos, afinados com os grupos devedores, tá? Devedores quanto a nós, em dispersão íntima, em personalidade contraditória. E aí ele fala, um parágrafo enorme, ele fala das contradições. Aqui é uma análise bem psicológica, assim, da nossa condição de contradição, assim. Eu vou pescar algumas aqui. Acreditamos na verdade. Boa noite, amigos que estão chegando. Acreditamos na verdade, mas temos dificuldade de largar a mentira. Ensinamos a beneficência vinculados ao egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício, mas presos às vantagens pessoais. Propagandeamos a brandura, mas sentimos cólera quando temos os interesses contrariados. Falamos em serviço, mas reservando ao próximo atividades menos agradáveis. Falamos em paz, mas nem sempre contribuímos com a paz dentro de casa. E assim vai, ele fala da nossa contradição, que é um mix de sombra e de luzes, de bem e de mal dentro da gente. Ninguém é todo bom, Tereza, ninguém é todo bom. Também ninguém é todo mal. Todo mundo é um mix de imperfeições e virtudes, tá? Então, Emmanuel, caminhando para a conclusão, ele fala: olha, nós somos sim a legião dos nossos erros, Alberto. Legião dos nossos erros que cometemos no pretérito. Dos erros também cometemos no presente e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos interessam. E aí ele conclui: busquemos, pois, essa luz da candeia, a luz do Evangelho, mas não nos furtemos a certeza que será preciso encorajar-nos para deixar de ser essa personalidade multiface que temos sido, para sermos a individualidade
individualidade cristificada que devemos ser. Tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai criando coerência, assim. Sim, sim. Bem, para o bem. E não, não para o mal. Essa é a nossa posição, ideal, que devemos ser. E aí vem os testes. Próxima mensagem, que aqui no meu livro está marcado no dia 6 de março, tá? A gente está datando essas mensagens aí. Teste, Palavra de Vida Eterna 168. Quando o obsidiado pede para seguir Jesus e ser um apóstolo, ser um seguidor, Jesus, ele não permitiu, mas diz: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez e como ele teve misericórdia de ti. O gadareno, né, não conseguiu o que ele intentava naquele momento, porque Jesus lhe recomendou voltar para casa. Interessante que ao jovem rico ele diz uma coisa, ao outro apóstolo ele vem me seguir. Para cada um ele tinha um ele chamava, o outro ele dizia não, né? Mostrando aí a modalizado que não é uma coisa assim universal, igual para todos, tá? O resumo dessa mensagem é o seguinte, que é no círculo íntimo da nossa casa ou do nosso trabalho, Alberto, do nosso trabalho, que passamos pelos grandes testes de eh, que auferem os valores que nós pretendemos cultivar em nós, tá? Então, nesse círculo mais íntimo, no lar, na profissão, é que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. A gente fala em paciência, né? E aí perde a paciência. A gente fala em justiça, aí age de forma injusta. A gente fala uma coisa e não se ainda que crustáceos, né? Habitantes da crosta, estamos no caminho. Então não é para exigir santidade da gente mesmo nem do irmão. É para exigir esforço, né? Boa vontade. Então, conclusão de Emmanuel, se a conclusão dele sempre envolve um se, não é? Se aprovados na escola doméstica, né, de certo que nos acharemos francamente habilitados para testemunhar o Senhor junto da humanidade, nossa família maior. Então, o primeiro é o teste da intimidade, para depois o teste do mundo externo, né? E ele chama no Vinha de Luz esse versículo de sublime recordação. Kátia, sublime recordação aí dele. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao obsidiado Rita, né? Aquele doente, após a cura, aquele doente grave que o povo tinha medo, né, agressivo, estava lá sentado conversando normal, o povo sem acreditar, né? Como é que podia assim? Ele tá tão assim controlado. Usou um remédio mágico, uma coisa assim que. Então, é, quantos discípulos copiam a atitude do doente de Gadara? Olhos abertos à verdade, já querem fugir para as alturas ao lado de Jesus e fugir dos problemas aqui do vale, de casa ou do trabalho. E Jesus fala assim: não, volta, vá para lá, né?
não é feriado celeste, mas serviço ativo em qualquer lugar ou situação. A conclusão: se recebeste da luz do Senhor, vai servir ao Mestre junto aos teus. É o filho credor, é o filho problema, né? É o parente difícil, é o colega de trabalho que coloca dificuldade, né? Vai servir ao Senhor junto aos teus, dos que se prendem à tua caminhada, e se não possuis uma família direta, tem a indireta. Anuncia os benefícios do Salvador exibindo a própria cura, tá? Então, a luz não é a luz da palavra, nem da pregação, é a luz do exemplo. Se a gente não consegue vivenciar a mensagem, a gente é como uma luz, uma candeia debaixo do alqueire, uma lâmpada dentro de uma vasilha escondida. Então, pessoal, essa é a nossa situação aqui, viu? Na mensagem que passou, deixei passar uma coisa aqui, é que nós estamos enraizados no solo das paixões, a mensagem semeadura, a primeira de todas. Ele conclui que nós estamos enraizados no solo das paixões, como uma planta, e a gente puxa a planta, ela está presa, é difícil arrancar, né? Chumbada, presa no solo das paixões. O mal enraiza no solo das paixões, Alberto. Então, o mal cria esse círculo vicioso, né? Essa prisão da roda da encarnação. E só o cuidado, só a aposta sistemática no bem, com o tempo, com a perseverança, é capaz de libertar. Tá? Para isso, nós temos a ajuda dos passes, que é a mensagem última de hoje. Do caminho, verdade e vida, quando Jesus volta para o outro lado judeu, né? O lado que ele vivia, do rio, e Jairo, o chefe da sinagoga, aproxima e roga-lhe muito, dizendo: Minha filhinha de 12 anos está nas últimas, está morrendo. Vem para que imponha as mãos e para que ela salve viva. E aí, quando ele chegou na casa, estava aquela gritaria, o povo chorando, desespero. E ele falou assim: Não, a menina está apenas dormindo, ela apenas dorme. Aí começaram a zombar dele, assim, dando risadinhas e piadinhas. Aí ele pegou os três médios de efeito físico, Pedro, Tiago e João, o médio de ectoplasmia, que tinha energia, assim. Os mesmos do Tabor, e entrou no quarto e falou: Talita cumi, né? Falei, menina, levanta. E ela acordou. Então, foi um passe ali. E o passe já existia, porque Jesus colocava as mãos nos enfermos e transmitia os fluidos poderosos, né? Os recursos para restaurar a harmonia. Ele era um médium fabuloso, tinha um controle mental, tinha uma força espiritual espetacular, já era um espírito puro, né? Jesus já era espírito puro, plenamente consciente. Atualmente, os passes voltam no cenário espiritual das casas de oração. E nós devemos usar os passes como transfusão de forças. O passe é uma transfusão de fluidos benéficos, que renova, que fortalece, que cura mesmo, né? Ele sabe que enquanto estamos aprendendo a conhecer, é necessário não desprezar a lição do passe, a sua obra de amor com as mãos fraternas.
E aí conclui: onde exista uma pessoa sincera, uma boa vontade, uma intenção boa de ajudar, ali está o serviço providencial de Jesus. E não importa o gesto exterior, a técnica, isso é importante, mas não é o mais importante. Cumpre reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em nome de Jesus. Então, vamos nos qualificando espiritualmente para cada vez mais abandonarmos a sintonia com a legião, que é a maioria do mal, e sintonizarmos com as forças do bem. São maravilhosas as correntes do bem, assim, da espiritualidade, nosso anjo protetor. Precisamos estar no abrigo de uma casa de oração, numa rotina disciplinada, no compromisso, no estudo, na oração. Precisamos estar na nossa leitura diária. É o convite que eu faço para que a gente possa perseverar juntos nessa leitura do autoconhecimento, das reflexões. E aqui, no domingo, em meia hora, a gente só faz relembrar alguns pontos e rever os amigos queridos. Muita paz. Boa noite. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres do grupo aí. Uma boa noite, uma boa semana.